Bom dia, meu amado, bom dia, minha amada. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia precioso, agora pela manhã, nesse tempo que começa. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que, com toda certeza, pode trazer aí para o seu coração, uma saída na sua angústia, nas suas dificuldades, ou mesmo, uma condução melhor na sua alegria. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Uma palavra, um verso bem simples, singelo, escrito por Salomão. Com toda certeza, quando Salomão escreve Eclesiastes, ele já está com idade um pouco mais madura, diferente de alguns provérbios, mas a gente vê aqui que ele, em Eclesiastes, um dos temas que ele usa muito é vaidade, tudo é vaidade. E tem muita gente que não consegue entender isso, mas quando ele se refere à vaidade, ele diz: tudo é vazio, meu irmão, tudo é vazio, minha irmã. A vida, sem Deus é um vazio. Mas voltando ao nosso texto, eu quero destacar aqui algumas coisas que ele mostrou ao meu coração, esse versículo, nesta manhã, como eu já disse. Primeira parte do versículo 1 do capítulo 12 diz assim: lembra-te do teu Criador. É algo muito importante para a gente pensar, refletir. Tem gente, e às vezes eu me incluo no meio dessa gente, dessas pessoas, que só se lembra do Senhor depois que já fez a bobagem. E aqui, Eclesiastes, o Salomão, com experiência já talvez de alguns anos de vida, nos alerta que a gente precisa lembrar do Criador. Não é só ter aquela lembrança, aquela coisa na memória, não. Mas é lembrar de consultá-lo, nos dias da nossa mocidade. E os dias da mocidade para você podem ser diferentes dos dias da mocidade para mim. Os meus dias mais da minha juventude, da minha adolescência, da minha fase da infância já passaram há algum tempo. Mas há sempre, dias em que a gente é mais moço, porque a vida passa, os anos passam, todo dia nós envelhecemos, não tem quem escape disso, tá? Por mais que hoje esteja na moda aí dizer que a vida é só alegria e só felicidade, a gente vai ver que os dias passam, ele está dizendo aqui, nos dias da mocidade, hoje talvez você esteja mais jovem do que amanhã. Talvez não, com certeza você hoje está mais jovem do que vai estar amanhã. Mas o fato é que a cada decisão que a gente vai tomar, a cada momento em que a gente vai viver, é uma decisão a tomar. A gente precisa se lembrar do Criador. Quem é o Criador? E a palavra de Deus diz, lá em João, no primeiro capítulo de João, no Evangelho de João, diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele é o Criador. O texto de Gênesis diz que tudo foi criado pela palavra e o Senhor Jesus é a palavra. E portanto é também o Criador, com o Pai e com o Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas do Pai, as pessoas do Filho, as pessoas do Espírito Santo são constituintes de um Deus que é eterno e é triuno,
o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente precisa lembrar do Criador no dia da mocidade. Lembra-te do Pai, lembra-te do Filho, lembra-te do Espírito Santo, lembra-te do Pai que criou tudo perfeito e deu a nós para, como disse Adão, né, para administrar. A gente errou, né? Adão errou na administração quando pecou. A gente erra sempre quando peca. Mas a gente pode se lembrar também do Salvador, que mesmo quando a gente peca, Ele perdoa. Ele derramou seu sangue na cruz para que a gente tivesse o perdão. E ainda, depois de tudo isso, Ele diz, olha, não vos deixarei sós. E vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Então a gente tem aí uma segurança que a gente pode todo dia, quando tiver uma dificuldade, ou mesmo quando tiver uma alegria que precise viver e compartilhar, a gente precisa e pode se lembrar do Criador, tá? E como eu já disse, no dia de hoje eu sou mais jovem do que no dia que vai amanhecer amanhã, tá? Então eu preciso me lembrar sempre do Criador. E lembrar, né, do Criador é no cotidiano da vida, né? Como eu já falei, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no cotidiano da vida. Não é ter na lembrança, mas é consultá-lo. É ter dele a direção para o que eu devo fazer. E agora, nesse tempo tão complexo, onde há tantas divisões, meu irmão, não entra nessa divisão. Faça a tua escolha direcionada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, tá? Não tem escolha certa nem escolha errada. Cada um de nós tem a sua maneira de ver, maneira de pensar. Mas ore a Deus, tá? E lembre-se que na segunda-feira, né, quando os nossos governantes forem eleitos, a tua vida continua, tá? E ela precisa continuar na direção de Deus. Vote na direção de Deus, né? Seja qual for a sua decisão. Faça isso na direção de Deus. Você tem liberdade para fazer isso. Mas a gente precisa lembrar, né, também do Criador nos embates da vida, nos problemas com a família, no emprego, no desemprego, no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento como pessoa no dia a dia. A gente precisa, né, se lembrar do Senhor Jesus. Senhor, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para melhorar como pessoa? A gente precisa fazer isso porque, como diz aqui o texto, lá no verso 12, antes que venham os dias maus, ou seja, tem dias maus. A vida não é só alegria, a vida não é só power, né? Como alguns irmãos costumam aí dizer, né? Falando do sucesso da igreja, do sucesso do evangelho. É claro que estar com Deus é um sucesso sempre, né? Mas tem perdas, né? Vamos ter perdas financeiras. A gente perde amigos, a gente perde ente querido, a gente perde, esse ano, estou me lembrando aqui, perdi um carro, né? O ladrão levou, e a gente sabe que é assim mesmo, o Senhor disse que é assim, né? Tesouro na terra, a gente não pode juntar, porque o ladrão rouba. Alguém vai dizer, não, na minha vida está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, a palavra não mente, a gente está sujeito, tem dias maus. Então a gente precisa aprender a buscar no Criador confiança. Lembrar-se do Criador não é ter na memória, é no momento da dificuldade, é no momento da alegria saber que a gente precisa da direção dele. E aí, para a gente encerrar, eu quero lembrar você. Os dias passam, né? O texto lá diz, olha, no finalzinho diz, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então os dias passam, a vida passa, e a gente não pode esquecer do Senhor. A gente precisa, e quando eu digo esquecer, não é, eu me lembro dele todo dia na oração de manhã, bacana, isso é muito bom. Mas eu preciso lembrar dele em todo momento de decisão, em todo momento de compartilhar alegria, em todo momento que eu encontro aí um vizinho, um amigo, e dizer para ele, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso, né, sim, entender que o tempo está passando, a gente está envelhecendo, amadurecendo, se você prefere assim, mas mesmo alguém muito jovem está envelhecendo, tá? Então vai chegar o dia que a dificuldade aperta, e aí a gente precisa então
ter no coração, em mente, essa lembrança. Não é uma lembrança do passado, é uma lembrança, né, de que Deus é presente todo dia na nossa vida. Lembrar-se dele no momento da dificuldade, no momento da alegria. Tem gente que, grande parte das vezes, esquece até na hora da refeição de uma oração. Não se lembrou de agradecer. Tem gente que se esquece, né, no momento feliz de um aniversário, de uma celebração, esquece de agradecer, ou fica constrangido, né, no meio de tantas dificuldades que tem hoje, tantas divergências, né, de agradecer, de ser grato a Deus, né? Então, quero encerrar orando com você. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua alegria, mas tudo isso, meu irmão, precisa estar presente na tua lembrança. O Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele pode trazer alegria nesse momento e no dia da dificuldade e ainda na velhice. Eu já estou passando aí um pouco, né, de meio século. E eu digo a você que mesmo com todas as minhas lutas, com todas as minhas barreiras, sabe, eu me alegro no Senhor. Tenho contentamento nas coisas que Ele tem feito, nas coisas que Ele tem realizado, as boas e as que eu acho que são ruins. Mas eu me lembro também de um verso que diz que todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Quero orar com você. Você pode curvar sua cabeça. Pai, eu quero te louvar por esse tempo precioso, por essa manhã maravilhosa, onde a tua graça, ó Deus, inunda mais uma vez o meu coração. E tenho certeza que o coração dos teus filhos, Pai, para que a gente possa aí desfrutar de um dia na tua presença, Pai. Lembrar não é quando passar as coisas eu me lembrar. Eu quero sempre, ó Deus, ter presente no meu coração, na minha mente, Deus, é que o Senhor é o Deus Criador e que o Senhor é o Deus resgatador e que o Senhor é o Deus regenerador. Então me ajuda nesse tempo, Deus, a viver uma vida, ó Deus, que te agrade e amanhã, Pai, eu possa ainda estar contente, Pai, e alegre com os teus feitos. Ajuda teus filhos nessa manhã, todos aqueles que têm se encontrado em meio às dificuldades, ó Pai, visita todos aqueles que nesse tempo aí perderam entes queridos, que perderam, ó Deus, talvez bens com todas essas dificuldades que nós enfrentamos aí no cotidiano. Talvez gente que tenha perdido a alegria e até contato com famílias por mim, em meio às discussões que não levam a nada, Pai, nesse tempo aqui tão dividido. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar do Senhor e a ter alegria no Senhor. E assim, ó Deus, poder compartilhar com os nossos entes queridos, ó Deus, e ter alegria e contentamento, Pai, no dia de amanhã. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Desejo a você um dia cheio da graça e do amor de Deus. No nome de Jesus. Amém.